Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 1º de setembro de 2025. Vamos dar início agora aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque é para a Ásia. Um terremoto mata mais de 800 pessoas e fere milhares no Afeganistão. E essa tragédia, que é uma das piores do país, sobrecarregará ainda mais os recursos de uma nação que já enfrenta crises humanitárias. Agora, próximo destaque, já na editoria de esportes, temos aqui esta imagem sobre vitória sem riscos. Após passar por time alternativo dos Estados Unidos na semifinal, o Brasil supera a Argentina por 55-47 na decisão e conquista a Copa América do Basquete pela 5ª vez. E ainda sobre esportes, agora sobre o futebol, Corinthians e Palmeiras marcam no primeiro turno e a equipe alviverde perde a chance de se aproximar da liderança do brasileiro com um placar igual. E na Vila Belmiro, Santos tenta sair da parte de baixo da tabela do torneio jogando em casa, mas não consegue superar o Fluminense. E veja também a classificação do campeonato. E sobre futebol americano, após polêmica no ano passado, NFL volta a Itaquera na sexta, dia 5 de setembro, com um gramado reformado. E a troca de fibra deve reduzir em 90% dos escorregões de jogadores. Agora, um próximo assunto na editoria de política nacional. Julgamento de Bolsonaro projeta embate por penas, sobreposição de crimes e validade da delação de Cid. E lembrando que o juízo está marcado para esta terça, amanhã, dia 2 de setembro. E Luiz Fux, o ministro, deve consolidar divergência com Moraes. Chance de pedir vista é baixa. Já nos editoriais em destaque, na capa desta manhã do Folha de São Paulo, temos aqui o primeiro texto: com juros nas alturas, economia dá sinais de esfriar. E o próximo editorial: Congresso entre anistias e blindagens. E sobre a entrevista desta segunda-feira, processo de Bolsonaro cura uma ferida na democracia e a anistia seria traição, diz Miguel Reale Júnior. E para o governo Lula, gasto em ano eleitoral diminui pobreza, mas ameaça gerar crise orçamentária nas contas do país. Também temos aqui, como uma chamada de capa na política, que a oposição vasculha atas de Conselho da Previdência atrás de vestígios de gestão Bolsonaro. E os bolsonaristas querem colar pecha de omissão no governo Lula devido à denúncia de 2023. E Fortaleza é destaque também na capa do Folha de São Paulo desta manhã de segunda-feira. 7 policiais militares são absolvidos no caso da chacina do Curió, em Fortaleza, em 2015. De acordo com a denúncia, policiais militares tinham o dever de agir e não tomaram medidas para evitar as mortes nesta chacina. E no próximo assunto é para o desafio ambiental nas capitais. Aqui diz que Salvador perde áreas verdes com expansão imobiliária e a prefeitura cita segunda maior vegetação urbana. E na China, em cúpula com Putin e Modi, Xi Jinping propõe nova governança global diante de ameaças e desafios. O líder chinês afirma que o mundo entrou em novo período de turbulência e transformação. E sobre a saúde, que é um próximo assunto também, temos a informação que pessoas entre 15 e 29 anos de idade são as que mais utilizam máquinas de PrEP no metrô de São Paulo. E essa ferramenta para a prevenção ao HIV distribui 5.000 frascos com comprimidos em um ano. E sobre a guerra no Oriente Médio, saiba como Psytrance conecta Brasil e Israel e causa também polêmicas em meio ao conflito em Gaza.
O DJ israelense alega questões de segurança ao cancelar sua exibição em um festival. Já na sessão Pare para Ler desta segunda-feira, aluno de medicina publica livro voltado a crianças internadas. Baseada em histórias reais, obra de Lurdiano Freitas aborda todas as etapas da internação, com o objetivo de acolher pacientes infantis e tornar o momento menos assustador para eles. Já nos especiais desta manhã, temos aqui um especial do Folha sobre quilombos do Brasil. E nesta matéria, quilombolas que vivem entre São Paulo e Paraná sofrem com Ponte Velha para escoar comida. Já no Casa Folha, a autora espanhola Rosa Monteiro terá curso exclusivo de escrita criativa na Casa Folha. Já no Caderno Todas, o primeiro assunto é para a saúde. Planos de saúde são obrigados, a partir de hoje, desta segunda-feira, a cobrir uso de contraceptivo em plano. E um destaque, ainda neste mesmo caderno, mais internacional, casamento poliândrico agita redes sociais lá na Índia. Agora os destaques da economia. Primeira para benefício, dizendo que o Bolsa Família de setembro começa a ser pago no dia 17. E veja também um calendário até final deste ano. Os depósitos seguem até o dia 30 e as famílias devem ter cadastro atualizado no CAD único. E sobre energia limpa, demora em obter crédito do BNDES, trava expansão da maior mineradora de lítio aqui do Brasil. Um ano após anúncio, Sigma Lithium não obtém fiança bancária exigida por estatal. Já nos destaques da política nacional, Supremo não registra voto de Carmen Lúcia em ao menos 8 julgamentos do 8 de janeiro. E o tribunal atribui situação a erro no sistema. E a ministra já pediu a inclusão de sua posição. E um destaque para o Mato Grosso. O governador tem fratura nas costelas após cair de 3 metros durante visita à obra. O boletim médico diz que Mauro Mendes ficará internado para observação e, posteriormente, também fará exames. Já no cotidiano, o primeiro assunto é para a crise hídrica. Mesmo com ações do governo, reservatórios de São Paulo terminam agosto com 37,2% da sua capacidade. Meteorologistas prevêem chuva dentro da média e apontam os motivos também para preocupação. E sobre o CNJ, usuário flagrado com até 40 gramas de maconha terá de ir a centro de atendimento em até 30 dias. E esse protocolo é resposta à decisão do Supremo que descriminaliza porte até essa quantidade. Agora os assuntos internacionais desta manhã de segunda. O primeiro é para a Coreia do Norte. O Kim Jong-un visita a linha de produção de mísseis da Coreia do Norte, afirma a agência estatal. E a inspeção ao local, mantido em segredo, acontece antes da viagem do ditador à China. E um destaque para a Cisjordânia. Israel intensificou o cerco a Jerusalém Oriental, depois de 7 de outubro, dizem os palestinos. A porção leste da cidade deveria ser capital de futuro Estado palestino no plano de partilha. E para a Guiana, outsider sancionado pela Lei Magnitsky enfrenta atual presidente em pleito na Guiana. E o país discute renegociação de contratos com petroleiras, também como gerir riqueza inédita. E na Indonésia, manifestações na Indonésia extrapolam o caos inicial. E o presidente cancela a ida à China. Protestos antes contrários a benefício para parlamentares agora se voltam à economia. E no caderno de ciência temos aqui a seguinte informação, que o dinossauro pescoçudo podia ficar sobre 2 patas com facilidade. E os gigantes quadrúpedes ficariam nessa posição para alimentação, acasalamento e também defesa. Agora, no assunto sobre saúde, temos aqui um destaque para a cardiologia.
interrupção precoce da aspirina após infarto não é segura, aponta um estudo liderado pelo Einstein. E essa pesquisa foi apresentada no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologista no domingo. E nas matérias mais lidas aqui pelo público no Folha de São Paulo, a primeira é um texto de Mônica Bergamo, na área da política. E ela escreve o seguinte: Lula lidera índice de desempenho digital pela primeira vez, enquanto Michele Bolsonaro despenca. Já na segunda matéria mais lida sobre dieta, dizendo que o governo promove caneta emagrecedora nacional e muda rumo de disputa entre farmacêuticas. Já a próxima matéria mais lida é para os Estados Unidos, dizendo que em nova investida contra o sistema eleitoral, Trump diz que exigirá identificação de eleitor para voto. A próxima matéria, na política nacional, bolsonaristas fazem carreata até condomínio de ex-presidente às vésperas de julgamento. E a quinta matéria mais lida é sobre o julgamento do Bolsonaro. Fux deve consolidar divergência com Moraes ao julgar Bolsonaro, mas chance de perder vista é baixa. E por último, no caderno de cultura, temos aqui 3 principais destaques do Folha de São Paulo. Primeira é dizendo que a Bienal de Arte de São Paulo quer desmilitarizar, descolonizar e descarbonizar a cultura em 2025. Já o segundo texto é de Mônica Bergamo, inspirado em Domingo no Parque, musical busca elenco com 90% de artistas negros. E por último, na seção multitela, A Baleia e Atomic, com Alfie Allen. Saiba o que vê na TV e no stream nesta segunda-feira, 1º de setembro de 2025. Já no jornal Estado de São Paulo, temos aqui esta imagem sobre patrimônio vivo e em movimento. Com o projeto de transformação do antigo prédio do Mapping no Sesc Galeria, calçadão e esquina histórica do centro de São Paulo passou a ter atividades culturais e esportivas. Atrações devem se expandir em 2026 com a abertura de pavimentos ao público. Como a gente consegue ver aqui nesta fotografia. Agora a manchete de hoje, desta segunda, é para o Judiciário. Lobista do STJ tinha minutas de decisões de mais de 4 ministros. Polícia Federal cita suspeitas em 8 gabinetes. Magistrados negam o envolvimento. Investigação da Polícia Federal detectou nova leva de vazamento de decisões de ministros do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Minutas dos gabinetes de Marcos Buzzi, Antônio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Ricardo Vilas Boas Cueva foram encontradas em um computador do lobista Anderson de Oliveira Gonçalves. E esses documentos também estavam no telefone do advogado Roberto Zampieri, assassinado em 2023, um caso que deu início às investigações. E quando o inquérito foi aberto, no ano passado, já eram alvo da apuração os gabinetes de Isabel Galotti, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Og Fernandes. E os investigadores também encontraram indícios de que o lobista forjava documentos do STJ para tentar captar clientes. E a Polícia Federal achou em seu notebook modelos de decisões com a marca d'água da Corte e uma falsa ordem de prisão atribuída ao ministro Og Fernandes. E os magistrados negam ter conhecimento de vazamentos e o STJ abriu uma sindicância. E a Polícia Federal aponta que não há indícios de envolvimento direto dos ministros, mas que a origem dos vazamentos deve ser sim apurada. E a defesa do lobista ainda não se manifestou sobre essa situação. E 8 gabinetes têm suspeitas de vazamento de decisões dos magistrados, de acordo com as investigações da Polícia Federal. E 33 ministros fazem parte do Superior Tribunal de Justiça. E o Estado de São Paulo nos traz aqui uma entrevista da Editoria de Economia e Negócios, que no caso é com Rubens Menin,
Ele que é dono da MRV, do Banco Inter e também da CNN Brasil. E na oportunidade ele disse que os efeitos dos juros altos serão sentidos com força em 2 ou 3 anos. O empresário diz que consequências dos juros altos são mais nocivas do que se pode imaginar. E também defende o entendimento da sociedade para fazer as taxas baixarem. E ainda na economia, renda dos mais pobres deve crescer menos em 2026, ano eleitoral. Rendas das classes D e E devem crescer num ritmo mais fraco do que a das demais e abaixo da média do país, de acordo com o estudo. E também temos um destaque para o crime organizado. Facções usam cargas de pirarucu para traficar drogas na Amazônia. E os peixes são usados para camuflar o cheiro da cocaína e da supermaconha skunk transportadas em rios do Amazonas. Na política nacional, Tarcísio de Freitas, que é o atual governador de São Paulo, disse o seguinte, que induto a Bolsonaro será o seu primeiro ato de governo. Agora, nos Estados Unidos, que é um próximo destaque, juíza barra deportação de crianças desacompanhadas. Já em São Paulo, ex-piloto de F1 é detido por receptação de carro de luxo. E por último, no estado de São Paulo, temos aqui um destaque para o Campeonato Brasileiro. Com pênalti e gol contra, rivais só empatam. No último derby do ano pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians e Palmeiras ficam no 1-1 e distantes de seus objetivos. Já no Jornal Globo desta manhã de segunda-feira, dia 1º de setembro, a manchete de hoje é para a economia, que diz que companhias reduzem malha aérea e cidades ficam sem voos. Principais empresas que atuam no setor enfrentaram crise após a pandemia e precisaram rever destinos e cortar custos. Os aviões estão mais cheios, mas o Brasil tem mais aeroportos vazios. Em julho, o país bateu recorde com transporte de 11,6 milhões de passageiros em voos domésticos e internacionais. No mesmo mês, contudo, foram registrados voos comerciais em 137 terminais, o que representa queda de 15% em relação ao igual período de 2023. Após a pandemia, as principais empresas aéreas recorreram ao Chapter 11, como é chamado nos Estados Unidos, o processo de recuperação judicial. E para colocar as finanças em ordem, foi preciso reduzir os custos e também rever os destinos. E isso deixou cidades como Campos dos Goytacazes, do Rio de Janeiro, sem voos. E para os analistas, a falta de conexão aérea pode prejudicar o desenvolvimento econômico. Já na política nacional, próximo destaque no Jornal Globo é para o julgamento da trama golpista. Aqui diz que os adversários e os aliados se preparam para uma guerra digital. Com o início marcado para amanhã, o julgamento no Supremo Tribunal Federal de Bolsonaro e integrantes de seu governo já vem mobilizando apoiadores e opositores nas redes sociais. Na última semana, os defensores do ex-presidente dominaram o X, antigo Twitter, com 334 mil menções nas redes. E o próximo assunto, ainda falando sobre política, Tarcísio diz que dará indulto a Bolsonaro se eleito presidente. Em uma entrevista ao jornal, o governador de São Paulo afirmou que perdão a ex-presidente seria o seu primeiro ato, caso vença a eleição em 2026. E ele também levantou dúvidas sobre o processo contra o Bolsonaro no STF. E ele diz que não posso falar que confio na justiça. Agora sobre educação. Fim da progressão continuada nas escolas afetaria 5 milhões. O projeto de interromper a chamada aprovação automática no ensino fundamental
foi aprovado por Comissão de Educação da Câmara. Também temos um destaque aqui para a economia, que um ataque hacker a operações Pix desvia 670 milhões de reais. A ação contra a empresa que conecta bancos ao sistema Pix desviou 670 milhões e foi o segundo caso em 2 meses. E os analistas defendem rever segurança. E no Rio de Janeiro, toda maratona gastronômica tem o seu fim. Após 12 dias de sucesso que atraíram mais de 130 mil pessoas ao Jockey Clube Brasileiro, o Rio Gastronomia deu sua última saideira ontem. Agora um destaque internacional. Ucranianas grávidas de até 7 meses seguem nas trincheiras. Desde a invasão da Rússia, a presença feminina cresceu 20% nas Forças Armadas ucranianas. E as mulheres que engravidam continuam na guerra. E o próximo assunto é para uma caçada cinematográfica, como foi a prisão do Kingman no Recreio. O catarinense de 36 anos tinha 9 mandatos de prisão e condenação a 48 anos. E ele foi detido em 20 de agosto, a partir de investigação iniciada em Cabo Frio, lá no Rio de Janeiro. E também Barra da Tijuca é a próxima vítima das ressacas no Rio. Pesquisa do Laboratório de Geografia Marinha da UFRJ, que é a Federal do Rio de Janeiro, alerta para o risco de o mar avançar cada vez mais para a pista e o calçadão no bairro. E sobre saúde, a hora e a vez de desenvolver a competência aquática. E por último, sobre o Campeonato Brasileiro, Vasco vence e sai da zona de rebaixamento. Flamengo e Fluminense só empatam. Cruz Maltino chegou a abrir 2 gols de vantagem. Levou sufoco no fim, mas venceu o Sport por 3-2 no Recife e saiu do Z4. Em um Maracanã lotado, rubro-negro abriu o placar, desperdiçou oportunidades de ampliar, levou um gol de pênalti do Grêmio no fim e ficou no 1-1, mantendo a ponta no Brasileirão. Já o tricolor, pouco inspirado e muito retraído no segundo tempo, não saiu do 0-0 contra o Santos de Neymar em partida na Vila Belmiro. Já no Correio Brasiliense, no alto da capa, temos aqui um assunto sobre uma madrugada de terror em uma clínica de recuperação. Casa de assistência a dependentes químicos em área rural do Paranoá pegou fogo por volta das 3 horas da madrugada do último domingo. E os internos, infelizmente, não conseguiram escapar. Ao menos 5 pessoas morreram e 11 foram levadas a hospitais com queimaduras e sintomas de intoxicação. Sobreviventes denunciam que janelas e portas estavam trancadas com cadeados e que a equipe do Corpo de Bombeiros demorou a chegar. Segundo a corporação, 10 viaturas foram enviadas ao local, atingido por chamas que escapavam pelo telhado do prédio. Como a gente consegue observar nesta primeira imagem à esquerda. E a Polícia Civil investiga as condições de internação dos pacientes e a regularização da clínica, que foi submetida à perícia ao longo do dia de ontem. Já em nota, a direção da comunidade terapêutica chamada Liberte-se lamentou a tragédia e se colocou à disposição das autoridades. E o Correio também nos traz um relato de um dos internos sobreviventes, que é o Daniel Gonçalves. Ele disse o seguinte: começamos a quebrar as janelas e a chamar todos para o mesmo quarto, mas alguns não conseguiram. Acho que já estavam desmaiados. Agora sobre um outro assunto na política nacional. Bolsonaro e militares de alta patente no banco dos réus. Além do ex-presidente, fazem parte dos 4 núcleos da trama golpista generais de 4 estrelas, almirantes e coronéis. E esse momento é apontado como inédito
por especialistas e inaugura a ruptura de um padrão histórico de impunidade militar que atravessou mais de um século, desde a proclamação da República. E também na política, 3 temas vão dominar a pauta do Congresso: reforma administrativa, isenção do imposto de renda e o novo Código Eleitoral deve entrar esta semana na agenda. Deputados e senadores se mobilizam para avançar nas propostas. E o ECA Digital traz proteção para a infância. E o Correio Brasiliense traz aqui um assunto, na verdade uma entrevista que aconteceu ao podcast Pode Envelhecer. E o tema foi sobre sempre é tempo de recomeçar. Aos 79 anos, Bartolomeu Cruz Filho vestiu jaleco e realizou um sonho de infância, tornar-se dentista. E a nova meta é levar sorriso a comunidades carentes do Distrito Federal. E a próxima chamada de capa desta segunda-feira é sobre esportes, no caso que nos informa sobre tênis, que a brasileira Bia Haddad joga hoje às 21h40 no estádio Arthur Ashe contra a estadunidense Amanda, lá em Nova York, por vaga entre as 8 melhores no US Open. E sobre futebol, gol de goleiro frustra Flamengo. Também temos aqui um destaque no caderno de versão em arte, Palavras ao Palco. Gregório Duvivier apresenta no Cena Contemporânea peça que mostra a língua portuguesa de maneira mais lúdica. E sobre a festa com roteiro internacional, o Coral Brasília celebra 30 anos de fundação, viajando com turnê por Praga, Viena e Bratislava. O repertório mistura canções eruditas, sacras e também a música popular brasileira, o nosso MPB. E na área da saúde, tecnologia a serviço do coração. Aqui diz que um novo modelo aplicado à ecocardiografia detecta, com uma antecedência de 6 meses, a amiloidose cardíaca. E essa doença acumula proteínas no órgão. E por último, Estados Unidos querem tornar Gaza um polo turístico. Trump prevê fazer de enclave palestino uma área de resorts, diz Washington Post. Flotilha com ativista brasiliense tenta romper o bloqueio na região. E antes de darmos continuidade com os destaques agora do jornal Cearense O Povo, faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Dando continuidade agora no jornal Cearense O Povo, no alto da capa temos aqui um assunto exclusivo do Caderno de Cidades. Relatório diz que a facção criminosa CV derrotará rivais e em breve assumirá o controle total de Fortaleza. Agora um outro assunto, que é a manchete de hoje, que é para a decisão do júri. Todos os 7 policiais militares réus são absolvidos pela chacina do Curió, e esse julgamento durou 7 dias. Outros 3 réus vão a júri no próximo dia 22 de setembro. E os familiares e os ativistas de direitos humanos homenagearam as vítimas dessa chacina antes dos jurados definirem seus votos. E sobre a sentença, advogados e parentes dos policiais militares julgados celebraram o anúncio da absolvição dos policiais militares réus. Na economia, os nomes da área de saúde mais listados
pelos cearenses, de acordo com o anuário Datafolha Top of Mind. Na política, Evandro diz que áreas verdes da cidade serão discutidas no plano diretor. Também temos uma reportagem sobre preço comparado. Arroz e feijão chegam ao menor valor da série. Já no esporte, a cearense Vitória Lopes vence o Challenge Fortaleza e a Vitória participou pela primeira vez de um torneio internacional na sua cidade. Agora no caderno Vida e Arte, MCs nordestinos constroem carreira em São Paulo e holofotes se voltam agora para a região do Nordeste. E por último, nas páginas azuis, Marco Aurélio de Carvalho diz que Bolsonaro não está acima da lei. Agora, no valor econômico desta manhã de segunda-feira, temos aqui no alto da capa 3 principais destaques. O primeiro é para o mercado de ações. A Daniela da Costa, da Robeco, prefere dar atenção a fundamentos e preços de ativos do que a atitudes de Trump. E sobre os imóveis, incorporadoras voltadas ao segmento de alto padrão tentam atrair os clientes para novas áreas. Também temos que Andréa Sambati, CEO da Boeing no Brasil, falou ao podcast sobre os desafios de atuar em outros países. Já a manchete de hoje na economia diz que a desaceleração de receitas afeta investimentos dos estados no primeiro semestre do ano. No agregado de 26 estados e o Distrito Federal, houve queda real de 4,4%. Gastos podem ganhar força nos próximos meses com a proximidade das eleições. E o texto desta manchete nos informa o seguinte: a desaceleração das receitas no cenário de economia um pouco mais fraca começa a ter impactos nos investimentos dos governos estaduais. No agregado de 26 estados e Distrito Federal, o valor investido no primeiro semestre caiu 4,4% em relação ao mesmo período de 2024, já descontada a inflação. E esse quadro, porém, não é uniforme. Apesar do recuo no agregado, em 14 estados houve um aumento. O investimento na primeira metade do ano somou 29 bilhões de reais, 118% a mais que os 13,3 bilhões de iguais meses de 2021, mesmo período dentro do ciclo eleitoral anterior. Levando em conta o primeiro semestre nos últimos 5 anos, o maior volume de investimentos foi em 2022, ano de eleições, de 35,6 bilhões de reais. E no ano seguinte, o montante caiu para 25,9 bilhões. E a expectativa de parte dos secretários de Fazenda e de especialistas é que os investimentos acelerem no decorrer do segundo semestre do ano, seja em razão da maturação natural de projetos, seja pela proximidade das eleições estaduais de 2026. A esperada desaceleração maior das receitas, contudo, é um desafio. Alguns estados já notam perda de força no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que atende pela sigla de ICMS, que é o principal tributo arrecadado pelos governos estaduais, e avaliam que o menor fluxo de investimentos observado na primeira metade do ano pode se manter, a depender do desempenho da arrecadação. E as receitas correntes dos estados desaceleraram neste ano. Após crescer 5,8% reais de janeiro a junho do ano passado, em 2024, aumentaram 2,2% em iguais meses deste ano, sempre contra o mesmo período do ano anterior. E do ponto de vista agregado, a queda do investimento é um fator que se destaca e para o qual é preciso atenção. Isso quem disse foi Manuel Pires, ele que é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas.
E ele disse o seguinte: isso pode sinalizar, eventualmente, para uma desaceleração de receita que está fazendo estados revisarem o planejamento de investimentos. Seria de se esperar, tendo em conta as eleições no ano que vem, que os investimentos cresçam em 2026. Fecha aspas, disse Manuel Pires. Já para Tiago Sbardelotto, economista da XP, os dados mostram que no primeiro semestre os estados avaliaram a situação fiscal e, para ele, a expectativa é que os investimentos acelerem no decorrer do segundo semestre e comecem, de fato, a aparecer na conta. E ainda a próxima chamada de capa desta segunda-feira do Valor Econômico é dizendo que fundo sem identidade de cotista gera preocupação. A mega operação que desmantelou o esquema do crime organizado para lavar dinheiro acendeu um alerta para a compra de participações de empresas listadas por fundos, nos quais não há visibilidade sobre seus beneficiários finais, ou seja, não se sabe o nome do investidor. E, no geral, esses investimentos são realizados por fundos de prateleira, como são conhecidos aqueles constituídos pelas administradoras, com seu CNPJ, antes de terem sua função designada e antes da operação, o início do processo de venda de ativos detidos pelo controlador do Banco Master, Daniel Vocchiaro, já havia chamado a atenção do mercado por ele usar esse tipo de estrutura. Também temos aqui a informação em destaque nesta segunda que CARF afasta a tributação de juro subsidiado. A decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastou o pagamento de imposto de renda e CSLL sobre juros subsidiados em linhas do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Por unanimidade, os conselheiros anularam o auto de infração de 167 milhões contra a Stellantis. E para eles, o banco é parte do poder público e o financiamento deve ser classificado como subvenção ao investimento. Segundo advogados, a decisão é inédita e pode beneficiar todas as empresas que tomam empréstimo, não só no BNDES, mas em qualquer banco público ou de desenvolvimento, como o Banco do Brasil. E também o próximo destaque de capa do Valor Econômico: a MAGGI entra em etanol de milho. A Impasa, que é a maior produtora de etanol de milho do Brasil, e a AMAGGI anunciaram a formação de uma joint venture para a construção de ao menos 5 usinas de etanol de milho no país. E de acordo com a apuração do Valor Econômico, o primeiro investimento, de aproximadamente 2,5 bilhões de reais, será feito em Rondonópolis, lá em Mato Grosso. E sobre marketing, temos a imagem aqui, a foto de Giovanna Bressani, da Unilever. E ela foi entrevistada sobre esse assunto. E ela disse o seguinte nesta entrevista ao Valor Econômico: o marketing não é sobre falar com audiências passivas, mas com comunidades que respondem, interagem, questionam e criam junto. Se a marca não sabe quem é e entra em uma conversa apenas porque está na moda, vai soar falso. Já na política nacional, temos aqui o seguinte assunto: que julgamento de Bolsonaro e militares pelo Supremo Tribunal Federal é inédito. Pela primeira vez na história do país, um ex-presidente e militares serão julgados por tramar uma tentativa de golpe de Estado. E nos casos de Jair Bolsonaro e mais 7 aliados, que terão as acusações analisadas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a partir de amanhã, a expectativa é de condenação. A mera investigação com a apresentação de denúncia ao judiciário é inédita aqui no nosso país, dizem os historiadores. Autoridades do Ministério da Defesa e da cúpula militar ponderam que um golpe só não foi dado porque a maioria
do alto comando das Forças Armadas foi legalista. E, além disso, dizem que se trata de uma oportunidade para individualizar responsabilidades. E amanhã está prevista a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes. Depois, a Procuradoria-Geral da República tem até 2 horas para fazer suas sustentações orais. Na sequência, falam os advogados dos 8 acusados. E na economia nacional, temos aqui um destaque da capa que preço do café sobe, com o consumo firme e oferta menor. A demanda firme no mercado externo, mesmo nos Estados Unidos, após o tarifaço, e a oferta apertada em razão de problemas climáticos no Brasil e em outros países produtores, provocaram uma alta superior a 30% nos preços internacionais do café no mês de agosto. E, ao mesmo tempo, as exportações brasileiras para os Estados Unidos recuaram 46,6% no mês passado, até o dia 25. E apesar dessa queda, de acordo com o diretor técnico do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, Eduardo Heron, o impacto mais expressivo do tarifaço nas vendas deve ser observado a partir do mês de setembro, quando os maiores volumes de embarques começariam a ocorrer. E neste mês, a entidade participará de missão da Confederação Nacional da Indústria, em Washington, para buscar apoio do setor privado americano para negociações com o governo Trump. Também temos aqui um próximo destaque, que PIB do segundo trimestre deve mostrar perda de fôlego expressiva. Após um resultado forte nos 3 primeiros meses do ano, o PIB brasileiro deve ter registrado desaceleração expressiva no segundo trimestre, maior do que o esperado inicialmente, isso de acordo com os economistas. E o consenso de 73 analistas ouvidos pelo Valor aponta para uma expansão de 0,3% sobre o primeiro trimestre, quando a economia havia avançado 1,4% nessa base de comparação, puxada pela agropecuária. E os juros elevados afetaram a atividade no período, e o setor deve recuar em relação aos 3 meses anteriores. E sobre comportamento, as marmitas prontas estão atraindo o consumidor, que quer gastar menos e fazer refeições mais saudáveis. E abre aspas, o hábito de levar a comida para o trabalho passou a ser mais natural, diz Victor Santos, da LevUp, que produz 1,5 milhão de pratos por mês. E ainda no valor econômico, na área da política, julgamento de Bolsonaro ativa virada de chave do jogo eleitoral. Aliados do ex-presidente esperam que o resultado do Supremo Tribunal Federal destrave negociações de candidaturas, mas a família Bolsonaro resiste. E São Paulo tem corrida velada em meio à indefinição de Tarcísio de Freitas para 2026. Uma eventual renúncia do governador para concorrer à presidência abre disputa entre aliados por apoio para a disputa eleitoral, ou melhor, para a disputa estadual. Também temos aqui a fala de Ciro Nogueira em destaque. Bolsonaro sabe que não pode perder. O presidente do PP afirma que Lula estimula a antecipação de debate sucessório para fomentar a divisão no campo da direita. E ainda sobre a trama golpista, julgamento de Bolsonaro e militares no Supremo é inédito. De acordo com os historiadores, o país nunca puniu rupturas institucionais. E a análise, lembrando, começa a partir de amanhã, terça-feira, dia 2 de setembro, na primeira turma. Também temos um texto de Bruno Caraza. O PCC e Bolsonaro se encontram em Brasília. Também temos aqui da leitura do processo aos votos,
como será o julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal em 6 passos. E o julgamento vai seguir o rito do Supremo e deve se estender ao longo de 5 anos. E Moraes determina vistoria em todos os veículos que deixarem casa de Bolsonaro. E a Polícia Federal temia que o ex-presidente pulasse o muro do seu domicílio para fugir. E de 8 de janeiro de 2023, a prisão domiciliar. Veja a linha do tempo no processo contra o ex-presidente. E as defesas vão negar trama e questionar a delação de Cid. Também temos aqui o próximo assunto, é para o Congresso, no valor econômico. Mota avança em agenda, mas turbulência é risco. O julgamento de Bolsonaro e frustrações do centrão do governo podem afetar o clima político. Quase um mês após a ocupação bolsonarista, que paralisou os trabalhos legislativos na Câmara dos Deputados, a agenda prioritária defendida pelo presidente da Casa, o deputado Hugo Mota, avança em alguns pontos, mas enfrenta resistências que podem reacender conflitos. O início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, as ameaças de desembarque de partidos do governo e a frustração do Centrão, que não conseguiu votar a chamada PEC da blindagem, tendem a azedar o clima e atravancar a votação nesta semana do projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha mais de R$5 mil. E, por outro lado, Mota conseguiu avançar com alguns dos projetos listados entre as prioridades para o semestre. A proteção das crianças nas redes, a urgência do projeto do imposto de renda, a reforma administrativa, a regulamentação da inteligência artificial e a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, do INSS. E no início de agosto, parlamentares do PL e aliados exigiram pautar uma série de projetos, como anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, como contrapartida para a desobstrução dos trabalhos da Casa. E esse motim ocorreu após a prisão domiciliar de Bolsonaro. E essa ação foi repudiada por Mota, que considerou o ocorrido inaceitável e negou ter feito acordos com o grupo. Porém, depois, acabou incluindo na pauta da Casa 2 projetos defendidos pela oposição, que é a PEC da blindagem, cujo objetivo é impedir deputados e senadores de serem processados sem autorização do Congresso, e o projeto sobre o fim do foro. E não houve, porém, acordo para viabilizar essa votação. E para retomar o controle da agenda, o presidente da Câmara surfou na repercussão do vídeo do youtuber Felca sobre a adultização infantil. Ele pautou, discutiu e conseguiu aprovar o projeto que cria as regras para a proteção das crianças na internet e também responsabiliza as plataformas digitais. E esse texto venceu a polarização e uniu os deputados em uma pauta popular e positiva, e que Mota considerou como urgente. E, além disso, houve avanços nas articulações da reforma administrativa. Relator da proposta, o deputado Pedro Paulo, ele que é do partido PSD do Rio, avalia que os textos devem ser votados até o início de outubro. E abre aspas. O diálogo com a política está indo muito bem. Com os setores, a receptividade é ótima. A apresentação do relatório depende da decisão do presidente, mas eu estou pronto para apresentar. Fecha aspas, disse Pedro Paulo. E já na quarta-feira está prevista a instalação da Comissão Geral para debater o assunto. Próxima quarta-feira, no caso, dia 3 de setembro. E essa PEC da segurança é outro tema destacado como uma prioridade. Após a repercussão das operações deflagradas pela Polícia Federal para combater a atuação do crime organizado no setor de combustíveis,
o deputado que relatou a proposta na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que é Mendonça Filho, avalia que o texto ganhará tração. De acordo com Mendonça, os nomes foram indicados pelos partidos e a comissão especial pode ser instalada já nesta semana. E o parlamentar afirmou que Mota deve levar o assunto para a próxima reunião do Colégio de Líderes. E a comissão do Senado deve analisar projeto que tira impacto do tarifaço na meta fiscal na próxima semana. E líder do governo na Câmara protocola projeto que propõe corte linear de 10% em incentivos tributários. E esse texto cria regras de responsabilização solidária de bancos, operadoras de cartão e empresas que fizerem publicidade de casas de apostas ilegais. O líder do governo na Câmara, que é o deputado José Guimarães, apresentou na última sexta, dia 29, um projeto de lei que propõe um corte linear de 10% nos benefícios tributários. Esse projeto foi elaborado pelo Ministério da Fazenda e, além disso, o texto cria regras de responsabilização solidária de bancos, operadoras de cartão e empresas que fizerem publicidades dessas casas de apostas ilegais, que passarão a responder pelos impostos não pagos. A estimativa é que o projeto tenha um impacto positivo de 19,76 bilhões de reais já em 2026. E o valor incluído nas projeções da Lei Orçamentária Anual de 2026. Agora, sobre a justificativa, Guimarães afirma que o total de gastos com incentivos tributários do governo federal atingiu o valor de 564 bilhões de reais em 2024, o que corresponde a 4,8% do Produto Interno Bruto, o PIB. E o projeto mantém fora do corte benefícios como os da cesta básica, do Minha Casa Minha Vida, de entidades sem fins lucrativos e das imunidades constitucionais. Também ficaram preservados incentivos já contratados com contrapartida e aqueles com limite global definido em lei. E a justificativa diz o seguinte: a redução proposta não busca a eliminação completa desses benefícios, mas sim uma modulação que permita ao Estado reaver parte da receita perdida, sem, contudo, inviabilizar a competitividade do setor produtivo ou prejudicar programas sociais estratégicos. Agora, um próximo destaque na política, que é a Polícia Militar do Distrito Federal prende homem que ameaçava explodir bombas na Praça dos Três Poderes. E o esquadrão antibombas inspecionou pertences do suspeito e não encontrou um artefato explosivo ou sequer uma arma. Às vésperas do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, a PMDF prendeu na manhã do último sábado, dia 30 de agosto, um homem identificado como Daniel Mourão, acusado de ameaçar explodir bombas na Praça dos Três Poderes. E essa ocorrência foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E segundo nota da secretária, a Polícia Militar foi acionada às 5h15 da manhã, após relatos de que o suspeito, em um estado de agitação, afirmava carregar explosivos em uma mochila e ameaçava detoná-los no local. E já por volta das 6h45 da manhã, após a ação do Grupo de Intervenção Tática do BOPE, o suspeito foi preso. Imediatamente, uma equipe do Esquadrão Antibombas realizou a varredura e a inspeção minuciosa dos pertences do suspeito e não foi encontrado nenhum artefato explosivo ou arma, informou a nota. E a secretaria também disse o seguinte: o Centro Integrado de Operações de Brasília acompanhou a ocorrência em tempo real,
coordenando e articulando os órgãos de segurança e emergências envolvidos, garantindo a pronta resposta da operação. E ainda de acordo com a Secretaria, o Corpo de Bombeiros Militar, também do Distrito Federal, prestou atendimento inicial ao suspeito, que apresentava sinais de distúrbios psiquiátricos. E ele foi levado à unidade de pronto atendimento de São Sebastião. E após a avaliação médica, foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Já em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal ressaltou que a situação foi controlada de forma segura, sem feridos e sem danos ao patrimônio público. E procurado, o Supremo Tribunal Federal informou que não iria comentar sobre esse caso. Já o próximo assunto também em destaque no valor econômico. Em cálculo para 2026, cúpula do Distrito Federal atuou contra mudança na ficha limpa. Esse texto poderá reabilitar para 2026 José Roberto Arruda, concorrente de vice Celina Leão. Agora, no Rio de Janeiro, aqui diz que a Polícia do Rio prende 2 envolvidos em assalto à ex-mulher de Bolsonaro. A Polícia Civil informou que a investigação segue para localizar e capturar os demais criminosos. Também temos aqui que no Judiciário, Moraes autoriza a senadora Damares a visitar Bolsonaro na véspera de julgamento. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou no último domingo, dia 31 de agosto, a visita domiciliar da senadora Damares Alves ao ex-presidente Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. E essa visita ocorreu entre 10 horas e 18 horas, ou melhor, vai ocorrer entre 10 e 18 horas desta segunda-feira, dia 1º de setembro, véspera do julgamento de Bolsonaro, e deverá ser realizada seguindo algumas regras estipuladas pelo ministro. E Moraes determinou a realização de vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência de Jair Bolsonaro para fins de incremento nas atividades de monitoramento, segundo a decisão. E, por último, operação que mirou lavagem de dinheiro via fintechs chegou a um andar de cima, diz o Fernando Haddad. E na operação deflagrada por Polícia Federal, Receita e Ministério Público, os órgãos apuram sonegação fiscal e lavagem de dinheiro oriundo do crime organizado. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui desta manhã. E logo mais às 10 horas estarei de volta, apresentando os destaques dos sites dos jornais no segundo bloco de notícias aqui da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras: a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de um Areninha. Para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem Tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todo o Ceará. Olá, o nosso segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 1º de setembro de 2025. Daremos início agora pelos destaques do site do jornal O Globo desta manhã.
No alto do site, temos aqui um destaque para a tragédia que aconteceu na Ásia. Um terremoto de magnitude 6 deixa mais de 800 mortos no Afeganistão. E as cenas gravadas por moradores expõem destruição. E as equipes de resgate vasculham escombros em busca de possíveis sobreviventes. Já um próximo destaque é para a política nacional sobre a trama golpista, prisão, inelegibilidade ou absolvição. Quais os desfechos do julgamento de Bolsonaro e demais réus da trama golpista? O julgamento da trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal começa amanhã, nesta terça-feira, e deverá ser tomado por debates. E também no Supremo, saiba o passo a passo do julgamento de Bolsonaro e dos outros 7 réus da trama golpista. Agora, neste carrossel de imagens do site do Jornal Globo, primeira matéria em destaque é na área de saúde sobre o Zolpidem. Saiba como a pílula do sono pode virar um pesadelo. Agora no esporte, lançando biografia. Minha vida inteira foi feita de momentos-chave, diz Bruninho, que é um ícone do vôlei masculino. E sobre um episódio de True Crime, ex-presidiárias viralizam com vídeos sobre os crimes que cometeram e também a etapa de ressocialização. E acompanhe também ao vivo o último dia da janela de transferências na Europa, aqui falando sobre futebol. E por último, na tecnologia, temos um destaque para a Apple. Vale a pena comprar o iPhone 16 agora ou esperar o iPhone 17? Agora, um próximo assunto no Rio de Janeiro. Preso por golpes, homem chegou a dar curso de estelionato. André Roger Vieira faturou mais de 3 milhões com falsas empresas de telefonia e joias, além de uma concessionária também de veículos. Ele e seus comparsas vendiam, cobravam antecipado e não entregavam os produtos. E sobre linhas comerciais, temos aqui um destaque sobre o Brasil menos conectado. Companhias reduzem malha aérea e cidades ficam sem voos. Em 2 anos, número de aeroportos com linhas comerciais cai 15%, mesmo em um cenário de recorde no volume de passageiros transportados. Também ainda sobre o Afeganistão, momento em que a terra começa a tremer, leva pânico à população. Já temos aí mais de 2.700 feridos na região. E sobre a prisão domiciliar do ex-presidente, que é o próximo destaque aqui no site. Médicos, familiares e advogados orientam Bolsonaro a assistir de casa ao julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. A saúde debilitada é o principal argumento usado pelo entorno, que deseja que ele assista remotamente o julgamento que tem o início nesta terça-feira. E Malu Gaspar escreve o seguinte texto ao Jornal Globo. Os sinais de que Bolsonaro pode vir a cumprir pena na cadeia se for condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Também temos aqui um texto de Bela Megali. Voto de Fux no julgamento de Bolsonaro é principal incógnita para colegas do Supremo Tribunal Federal. Ministros não creem em um pedido de vista, mas têm dúvidas sobre penas e possível manifestação por absolvição. Agora, na Câmara, aprovado por comissão na Câmara, fim do ciclo de progressão continuada afetaria 5 milhões de alunos pelo país. Mais da metade das capitais e dos estados brasileiros adotam em suas redes de ensino algum sistema de ciclo chamado pejorativamente de aprovação automática pelos críticos. E o texto desta matéria nos informa que mais da metade das capitais e dos estados brasileiros
adota em sua rede de ensino algum sistema de ciclo de progressão continuada, que é chamado pejorativamente de aprovação automática pelos críticos. E um levantamento feito pelo próprio jornal Globo mostra que cerca de 5 milhões de crianças serão impactadas pela proibição dessa estratégia pedagógica, tal qual o chancelado em julho pela Comissão de Educação da Câmara. E atualmente, esse modelo só é liberado para o ensino fundamental e cada estado ou prefeitura define se quer ou não adotá-lo. E nele, os estudantes devem aprender o conteúdo proposto em um ciclo que é, em geral, de 3 anos. E a maior parte das redes define um ciclo para a alfabetização das crianças do 1º ao 3º ano ou do 1º ao 2º ano. E no primeiro caso, por exemplo, a criança não pode ser reprovada nos 2 primeiros anos, mas apenas no 3º, no fim do ciclo. E no caso, como o próprio jornal Globo revela, é o que acontece em Aracaju e Vitória. E o próximo destaque: China enfrenta excesso de shoppings com o avanço do e-commerce e a Apple fecha a primeira loja no país. E sobre tendências, caminhões de rosas e buquês gigantes viram febre nas redes sociais. E conheça os trens mais velozes do mundo, que superam os 400 km por hora e somente na China são 3 trens. Agora o próximo destaque: brasileira diz ter escapado de estupro após TAP reservar quarto com estranho. E no esporte, saiba quem é o milionário que tomou boné de criança durante um torneio de tênis. Também temos aqui um assunto, é um texto, na verdade, de Anselmo Góes. Justiça obriga X a entregar endereços de usuários que atacaram Marielle Franco. Publicações em questão traziam montagens cruéis e carregadas de ódio, com imagens falsas. Também temos aqui um destaque internacional que avião da presidente da Comissão Europeia é afetado por suposta interferência russa em GPS durante um pouso na Bulgária. Serviços de navegação do avião teriam sido desativados e tripulação precisou recorrer a mapas em papel para concluir o pouso, e a Rússia nega o envolvimento nessa interferência. E ainda um próximo assunto na seção de mais notícias. Regina comemora a prisão de ex-motorista acusado de cárcere privado e desvio de patrimônio bilionário. Também temos aqui sobre grife de luxo. Quem é o herdeiro de 38 anos que está sendo forjado para gerir a fortuna por trás da Chanel? E 7 policiais militares são absolvidos no caso Curió, que é a maior chacina policial da história do Ceará. 20 agentes já haviam sido julgados por homicídios e tortura em vingança por morte de soldado no ano de 2015. 5 foram condenados a mais de 200 anos de prisão. O Tribunal do Júri absolveu, no domingo, 7 policiais militares suspeitos de participar da chacina do Curió, que vitimou na madrugada 11 pessoas no bairro de mesmo nome na Grande Messejana, aqui em Fortaleza, em novembro de 2015. E eles foram julgados sob a acusação de não prestarem socorro ou se omitirem durante a ação letal de colegas de farda. E os 7 jurados não acolheram a tese do Ministério Público de que esses 7 policiais militares tinham o dever legal de agir para evitar uma chacina e não teriam feito. Após 8h30 reunidos a portas fechadas, o Conselho de Sentença da Primeira Vara do Júri da Comarca de Fortaleza decidiu pela absolvição de Daniel Fernandes da Silva, Gildácio Alves da Silva,
Luiz Fernando de Freitas Barroso, Farley Diogo de Oliveira, René Diego Marques, Francisco Flávio de Souza e Francisco Fabrício Albuquerque de Souza. O Ministério Público e a Defensoria Pública, que atuou como assistente da acusação, disseram que vão recorrer. E aqui nós temos as aspas. Assim, em respeito à soberania dos vereditos dos jurados, o Conselho de Sentença não acolheu a pretensão ministerial e, dessa forma, absolveu os réus que já se encontram em liberdade por este processo. Ficam revogadas todas as medidas cautelares e restrições de direito em face dos réus ora absolvidos, afirma aí o trecho da sentença, publicada após o julgamento, que durou um total de 77 horas. E como relembra aqui o jornal Globo, na noite da chacina, de acordo com a acusação, dezenas de policiais, vários estavam de folga, combinaram em grupos de mensagens vingar o soldado Waltenberg Serpa, morto horas antes numa tentativa de assalto. E até este quarto júri do caso, em outros 3 julgamentos, 20 policiais militares haviam sido julgados por homicídio, tentativa de homicídio e também tortura. 6 foram condenados, 5 deles a mais de 200 anos de prisão. 13 agentes suspeitos de omissão foram absolvidos e um teve o crime desclassificado e os recursos ainda não foram julgados. E os outros 3 agentes vão a júri em 22 de setembro, na 5ª e última análise do caso. E as defesas sempre negaram o envolvimento dos réus, sob a alegação de que responderam a contento aos chamados, estariam longe dos locais das mortes e ou não poderiam ter evitado esse resultado. E o Ministério Público afirmava que os agentes se omitiram enquanto as abordagens policiais começaram pela procura de alvos preferenciais e viraram um típico justiçamento com vítimas escolhidas aleatoriamente, sem ligação com a morte de Serpa. E os agentes agiram encapuzados, com viaturas e carros civis, e também sumiram com os vestígios dos crimes. Agora, um outro assunto, já na editoria do Rio de Janeiro, para um caso de uma tentativa de homicídio. Alívio chegar em casa. O entregador baleado comemora a prisão de policial penal. Além da prisão temporária de 30 dias, o agente José Rodrigo Ferrarini é investigado por tentativa de homicídio. E de acordo com um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca corre risco de sofrer mesmos estragos que Leblon durante ressacas. No raiz do problema está a degradação de dunas e restingas pelo avanço da urbanização sobre a praia, simbolizado pela ampliação de quiosques. E ainda sobre o Rio de Janeiro, temos um destaque aqui para aluguel de carros por aplicativo. Após primeiro mês com vagas em rua da Zona Sul, startup estuda ampliar a oferta em vias públicas no Rio. O Ali ganhou primeiras 3 vagas no Uimatá, em julho, a partir de projeto da Prefeitura. E também confira os próximos locais. E sobre um caso de violência em Niterói, um policial militar atira em quiosque na praia de Camboinhas, em Niterói, e acerta amigo, que está em estado grave. E esse tiro disparado pelo cabo Simon do Nascimento Torres da Costa teria sido em direção ao chão, mas teria ricocheteado. E Matheus Bezerra Torquato foi atingido na região da barriga. Agora, um outro assunto, já no caderno Ela, do jornal Globo, temos aqui um assunto para a ditadura do bem-estar. Entenda como a vida e as redes transformam a saúde em auto-performance constante. Estamos inseridos em uma vitrine digital, o que torna tudo uma grande competição, diz um escritor.
Agora, Márcia Falcão leva pinturas inspiradas em corpos femininos à Bienal. E sobre a Agente Laranja, abre alas da moda brasileira, biquíni está sob ataque com o tarifaço de Donald Trump. Com a medida, a taxação sobre biquínis e maiôs atinge 74,9%. As novas tarifas afetam empresas de todos os tamanhos e a marcas pequenas que vivem da exportação, diz a consultora de negócios de moda Simone Jordão. Agora, no próximo assunto, temos aqui destaque que Shakira e Antônio de la Rua são filmados juntos e rumores sobre uma possível reconciliação atiçam as redes sociais. E sobre pioneiro da arte, livro e exposição resgatam colunas do crítico Frederico Moraes no Globo. E ainda no site do Jornal Globo, Rio Gastronomia se despede com números que impressionam e convite para a edição de 2026. Já na editoria de Saúde e Bem-Estar, temos um destaque para a competência aquática. Entenda por que o conceito pode salvar vidas e prevenir também afogamentos. E aqui diz que os afogamentos matam 16 brasileiros por dia. Especialistas alertam que autonomia na água e atenção aos riscos salvam vidas. E exercícios e terapia podem curar um coração partido, sugere um estudo. A condição, conhecida como síndrome de Takotsubo, pode levar à insuficiência cardíaca e também à morte precoce. E conheça 10 remédios naturais para aliviar dores e mal-estar, que é um próximo assunto também na editoria de saúde. Descubra como infusões, alimentos e plantas medicinais podem ajudar a combater dores nas articulações, resfriados, queimaduras e muito mais, com respaldo científico e naturalidade. E condição intestinal pouco conhecida pode revelar Alzheimer anos antes dos primeiros sintomas. Um estudo mostra que pessoas com doenças intestinais e condições metabólicas correm maior risco de desenvolver doenças neurodegenerativas como a demência e o Parkinson. Agora no esporte, sobre Flamengo versus Grêmio. Empate não reflete superioridade rubro-negra, mas pune erros de queda de produtividade. Aqui o Jornal Globo traz uma análise sobre essa questão. Já uma outra análise na área de futebol, queda brusca no segundo tempo escancara a falta de ambição do Flu no empate com o Santos. E corridas temáticas são a porta de entrada para o esporte, aponta o levantamento de Ticket Sports. Já no tênis, a Haddad busca igualar melhor campanha no US Open diante de top 10. E sobre negócios e finanças, Pix mostra como o Brasil evoluiu em tecnologia, diz a Diana Ávila, ela que é chefe de expansão da Wise. Em passagem pelo Rio de Janeiro, a executiva responsável pela estratégia global da Fintech, que simplifica câmbio, destaca avanço acelerado aqui no nosso país. E ainda em finanças, perda de independência do Fed seria perigo sério para o mundo, diz o presidente do Banco Central Europeu. E o presidente também afirmou que se Trump assumisse o controle do Banco Central americano, isso representaria uma ameaça séria para a economia global. Já um próximo assunto no site do Jornal Globo diz que projeções para o PIB do segundo trimestre indicam que a economia perde fôlego. Agro e indústria desaceleram com o aperto das condições de crédito. Porém, setor de serviços deve impedir a queda do indicador, sustentado por um mercado de trabalho ainda aquecido. E veja também as recomendações do BB para quem busca dividendos. Já nos destaques internacionais desta manhã, no site do jornal O Globo, temos aqui um recado para Trump. Xi Jinping critica duramente o comportamento intimidador
na ordem mundial. E o discurso aconteceu durante a cúpula com líderes estrangeiros da Organização para a Cooperação de Xangai. Já no Oriente Médio, tempestade força retorno de flotilha com Greta poucas horas após sair para Gaza. E a missão, que partiu no domingo, dia 31 de agosto, de Barcelona com alimentos e remédios, foi interrompida devido a ventos fortes. E líderes da flotilha avaliarão uma nova tentativa. E ainda falando sobre o Oriente Médio, plano de Trump para o pós-guerra coloca Gaza sob o controle dos Estados Unidos por 10 anos. De acordo com o Washington Post, a proposta prevê a retirada temporária da população palestina por meio de incentivos para uma saída voluntária ou realocação para zonas restritas no enclave. E ainda falando sobre guerra, temos aqui este assunto sobre gravidez nas trincheiras. Sem apoio das Forças Armadas, as militares ucranianas servem até o 7º mês de gestação. As soldadas ucranianas grávidas dizem que estão lutando pelo futuro do seu país e também pelos seus futuros filhos. Agora no caderno de variedades, de acordo com o Clima Tempo, setembro começa com previsão de calor na maior parte aqui do nosso país, com possibilidade de onda de calor logo na primeira quinzena do mês. Falando agora sobre o clima extremo, chance de laninha na primavera já supera os 50%. E veja também como cada região do país poderá ser afetada. Já nos Estados Unidos, temos aqui uma tragédia. Um menino de 11 anos é morto a tiros no Texas durante uma brincadeira de tocar campainha. E mais uma vez para a violência, a polícia investiga a morte de inspetor em Angra dos Reis. O agente saía da igreja com seu filho quando foi atacado. Já no site do jornal Correio Brasiliense, na manhã desta segunda-feira, 1º de setembro, temos aqui o caso de Paranoá. Incêndio em clínica de reabilitação no Paranoá mata 5 e expõe falhas de segurança. Um incêndio que aconteceu nas dependências da comunidade terapêutica Liberte-se durante a madrugada de domingo levou à morte de 5 internos e outros 11 estão hospitalizados. Familiares clamam por justiça, mas ainda não se sabe o que realmente causou o incêndio. E os familiares também relatam maus tratos em clínica que pegou fogo no Paranoá. E o Instituto Liberte-se faz um pronunciamento após essa tragédia. Agora um outro assunto na política nacional. Julgamento no Supremo Tribunal Federal de oficiais da alta patente é um marco histórico para a democracia. Segundo especialistas, a Corte pode definir não apenas o futuro dos acusados de tentativa de golpe do Estado, mas os limites de atuação das Forças Armadas. E relembre também a cronologia que levou o ex-presidente a ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Também temos um destaque para o Congresso. Com a derrota na PEC da blindagem, a oposição concentra esforços na anistia. Movimentação contra a ampliação das prerrogativas parlamentares consolidou a vitória do governo, que contou com a articulação do Centrão para barrar a iniciativa. E o texto desta matéria informa o seguinte: a oposição no Congresso Nacional sofreu uma derrota significativa na semana passada, ao não conseguir avançar com a chamada PEC da blindagem, proposta para ampliar as prerrogativas parlamentares e limitar a atuação do Supremo Tribunal Federal contra deputados e senadores. E a movimentação consolidou a vitória do governo, que contou com a articulação do Centrão para barrar a iniciativa e deixou expostas fragilidades na estratégia
oposicionista. E apesar do revés, a oposição chegou a emplacar uma vitória simbólica na mesma semana, ao eleger o senador Carlos Viana, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura desvios no INSS. E essa eleição foi feita em votação secreta, contrariando a indicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que havia lançado o senador Omar Aziz para o posto com apoio do Palácio do Planalto. E o resultado foi interpretado como um recado da oposição de que mantém a articulação ativa mesmo diante da agenda travada no plenário. E essa PEC da blindagem, relatada por Lafayette de Andrada, previa que investigações contra parlamentares só poderiam avançar mediante autorização do Legislativo e restringia prisões a casos de crimes inafiançáveis, como racismo ou tráfico de drogas. E apesar do empenho inicial do PL, que é a maior bancada da Câmara, o partido recuou após um desgaste nas redes sociais e críticas também por parte da imprensa. Já o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, admitiu a mudança de rota. E abre aspas, se algum outro partido quiser levar o tema adiante, vamos ser coadjuvantes. Não vou ficar me sacrificando em detrimento de alguns que não querem. Esse é um benefício para todos, mas muitos preferem acovardar-se. Fecha aspas, afirmou em entrevista à Globo News na última quinta-feira. E governador de Mato Grosso é internado após cair durante vistoria em obra. Segundo o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, o Mauro Mendes, que é o governador, fraturou as costelas. Também temos aqui um destaque para a economia. PIB dá sinais de desaceleração no segundo trimestre. Devido aos impactos dos juros altos, a atividade econômica no segundo trimestre deve crescer menos que os 1,4% registrados no primeiro trimestre, de acordo com os analistas. E a maioria das apostas para o indicador de abril a junho indicam alta de 0,3%. E para um caso de violência que aconteceu lá no Rio de Janeiro, policial penal se entrega após balear entregador de aplicativo. Entregador que foi baleado após se recusar a subir até o apartamento do policial, agora faz uma vaquinha online para custear o tratamento médico. E na segurança será reforçada na Praça dos Três Poderes para julgamento no Supremo Tribunal Federal. E o esquema especial contará com drones, vigilância contínua e equipes integradas de inteligência. E o monitoramento é em decorrência do julgamento no Supremo e também do desfile de 7 de setembro. E falando sobre redes sociais, proteção de menores na internet avança com implementação do ECA digital. Aprovada pelo Congresso, essa lei estabelece regras para resguardar crianças e adolescentes na internet. Especialistas alertam para lacunas na fiscalização e na responsabilização das plataformas, que podem comprometer a efetividade da medida. O Congresso Nacional deu um passo significativo na proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual, com a aprovação do projeto de lei número 2628 de 2022, conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. E a matéria, que seguiu para a sanção presidencial, cria regras para a garantia de direitos e proteção de menores de idade na internet. E alguns especialistas ouvidos pelo jornal Correio Brasiliense consideram a medida um avanço, mas ressaltam que ainda há lacunas a serem enfrentadas e esse projeto integra um movimento mais amplo no Congresso, moldado por intensos debates e denúncias sobre os riscos enfrentados por crianças e adolescentes
no ambiente virtual. E esse tema ganhou uma repercussão nacional após o influenciador Felipe Bressani, conhecido como Felca, denunciar em vídeo a adultização e a exploração sexual de menores para a produção de conteúdo online. E no Oriente Médio, que é um próximo destaque também no site do Correio Brasiliense, os Estados Unidos planejam resorts sobre ruínas de Gaza, diz Washington Post. E o aumento das secretárias está em vigor. E veja também os detalhes. E no esporte, a seleção masculina de basquete derrota a Argentina e conquista o AmeriCup. Em uma entrevista com Bartolomeu Cruz Filho, ele que é odontólogo, diz Sargento a dentista voluntário. A trajetória de Bartolomeu Cruz. Isso foi uma entrevista que aconteceu ao Pode Envelhecer, que é um podcast que pertence ao Correio Brasiliense. E sobre a tragédia na Ásia, terremoto deixa mais de 800 mortos no Afeganistão. Na faixa de Gaza, após embarcar em missão rumo a Gaza, Brasiliense fala ao Correio Brasiliense. Em São Paulo, ex-piloto da F1 é preso com Lamborghini com 1,3 milhão de reais em dívidas. Na área da cultura, Coral Brasília comemora 30 anos levando música brasileira para o mundo. E esse grupo musical celebra seu aniversário com um turnê em Praga, Viena e Bratislava. E o repertório mistura canções eruditas, sacras e também populares. E na área da cardiologia, já na editoria de saúde, cientistas desenvolvem uma ecocardiografia de alta precisão. E esse modelo, aplicado ao exame com base em inteligência artificial, consegue detectar, com até 6 meses de antecedência, a amiloidose cardíaca. E se não diagnosticada e tratada, essa doença que é rara pode matar. Já em cidades, temos aqui um obituário, morre o advogado Exir Espíndola, que é uma referência no meio jurídico do Distrito Federal. Também temos um destaque para o direito do consumidor. O que fazer quando há problema no serviço ou no produto e o saque não atende? E sobre fé, 80 mil pessoas. Um evento com Frei Gilson bate recorde de público no Mané Garrincha. O Desperta Brasil superou, em números oficiais, o número de pessoas presentes em o mesmo evento desde a reinauguração do estádio em 2013. E um destaque também para Brasília. Saiba como a volta de Getúlio ao poder impactou a mudança do governo central. No ano em que o Brasília, o Correio Brasiliense e o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal celebram os 65 anos, pesquisadores trilham o caminho percorrido até a construção da nova capital no Planalto Central do país. E antes de darmos continuidade com os destaques do site do Correio Brasiliense, faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Dando continuidade com os destaques no site do Correio Brasiliense, na manhã desta segunda-feira, dia 1º de setembro, temos aqui um caso de violência doméstica.
Polícia Militar do Distrito Federal prende homem por violência doméstica no núcleo rural Ponte Alta. E sobre o tráfico de drogas, Polícia Militar apreende drogas em Ceilândia após uma perseguição e cerco policial. E no Judiciário, julgamento de Adriana Vilela será retomado amanhã, terça-feira, dia 2 de setembro. Na editoria de saúde, com vacinação em ritmo lento, Distrito Federal tem alta de 50% nos casos de influenza. Também temos um destaque para a manifestação, que carreata bolsonarista em Brasília atrasa e tem uma baixa adesão. Na economia, endividamento impacta o bolso e a saúde mental. E sobre preservação, guardiões da vida. Especialistas lutam pela existência das abelhas. Também temos aqui um destaque que um homem é preso após tentar matar padastro da esposa no Itapoã. Na política nacional, o primeiro assunto em destaque é para o julgamento no Supremo. Quem são os 5 ministros do Supremo Tribunal Federal que decidem o futuro de Bolsonaro? E mais uma matéria. Em quatro atos, como Alexandre de Moraes se tornou tão poderoso. O ministro chegou ao STF de forma inesperada e passou a acumular a relatoria de investigações após controversa abertura do inquérito das fake news. Pressão de Trump não vai intimidar a STF no julgamento de Bolsonaro, avalia um cientista da política. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar a denúncia da Procuradoria-Geral da República. E Brasil confronta Trump e passado autoritário. Agora, um próximo assunto na área de esportes é dizendo que Atlético perde a 4ª seguida no Brasileirão e se aproxima do Z4. E no esporte, com gol de Volpi, Grêmio arranca empate com o Flamengo no Maracanã. Também no futebol, Neymar critica o uso do VAR e cobra uma reação do Santos. E sobre o futebol feminino, Corinthians e Cruzeiro avançam à final do Brasileirão. Agora na Editoria Brasil, ônibus de turismo com 28 passageiros pega fogo em rodovia. E esse ônibus teve uma perda total, restando apenas a estrutura metálica e o motor. Esse caso aconteceu lá em Belo Horizonte, na rodovia MG 356, próximo a Muriaé, em Minas, na zona da mata. O incêndio, no caso, aconteceu por volta de 2 horas da madrugada do domingo passado e não deixou feridos. Sobre um caso de maus tratos, policial militar fecha rinha de briga de galos em Belo Horizonte e salva 143 animais. Os policiais militares chegaram a um sítio em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, depois de uma denúncia anônima. E sobre o Oriente Médio, militar brasileiro morre no sul da faixa de Gaza. E o major-general Ariel Lubliner Bessa, de 34 anos, teria sido atingido por disparo acidental de arma do colega no fronte. E o ministro da Defesa de Israel lamenta a morte. E a irmã fala ao Correio e conta que ele viria de férias ao Brasil na sexta-feira passada. E um caso também de xenofobia na política. O vereador de Joinville chama Pará de lixo e defende restrições a migrantes. O texto propõe que novos moradores comprovem residência em até 14 dias após a mudança, sob pena de não poderem permanecer legalmente na cidade. E o vereador Matheus Batista, ele que é do Partido União Brasil, de Joinville, Santa Catarina, voltou a provocar forte repercussão nacional ao apresentar um projeto de lei que pretende restringir
a migração de pessoas vindas do Norte e Nordeste para o município. E durante a sessão da Câmara, na última segunda-feira, dia 25 de agosto, Batista afirmou que o estado do Pará é um lixo. Essa declaração gerou um grande repúdio imediato de parlamentares, lideranças políticas e também entidades civis. E esse texto propõe que os novos moradores comprovem a residência até 14 dias após a mudança, sob a pena de não poderem permanecer legalmente na cidade. E para justificar essa iniciativa, Batista disse se inspirar em um modelo alemão e argumentou que Santa Catarina estaria pagando a conta 2 vezes, ao contribuir para a arrecadação federal e ao absorver migrantes de estados que ele chamou de mal administrados. E nas suas redes, ele reforçou o tom alarmista. Santa Catarina vai virar um grande favelão. E no plenário, o vereador citou dados do censo para sustentar sua tese, atacando diretamente o Pará. Segundo ele, Belém tem 57% da sua população favelizada. Estou falando da forma como o estado é governado. E esse fluxo migratório está sendo pressionado novamente por causa de estados mal geridos, no Norte e Nordeste. E ele finaliza dizendo que o estado do Pará é um lixo. E esse projeto, inclusive, é considerado inconstitucional. Alguns juristas apontam que a proposta fere frontalmente a Constituição Federal. O artigo 5º garante a todo cidadão brasileiro o direito de ir, vir e permanecer em qualquer parte do território nacional, enquanto o artigo 3º estabelece como dever da República promover o bem de todos sem qualquer forma de discriminação. E, além disso, o artigo 19 proíbe União, estados e municípios de criar distinções entre cidadãos e a competência para legislar sobre liberdades civis é exclusiva da União. E os especialistas lembram ainda que o argumento do modelo alemão é equivocado. E esse registro obrigatório de endereço na Alemanha tem um caráter apenas administrativo e serve para a organização de serviços públicos, sem qualquer dispositivo para que limite a permanência de cidadãos em determinada cidade. Agora, também aqui na sessão de luto, o próximo assunto também no Correio Brasiliense, a ABL publica uma nota sobre a morte de Luiz Fernando Veríssimo. A Academia Brasileira de Letras manifestou solidariedade à esposa Lúcia, aos filhos, netos, amigos e também leitores. Agora um outro assunto, na editoria internacional, Nobel da Paz. Todos se acostumaram com mísseis matando crianças. Em entrevista ao Correio, a advogada ucraniana dos direitos humanos e ativista, a Alexandra, Nobel da Paz no ano de 2022, critica a inação da comunidade internacional ante a guerra na Ucrânia e cobra também uma ação de Donald Trump. E ativistas jogam tinta na fachada da Sagrada Família de Barcelona. E sobre relacionamento, uma noiva e 2 noivos. Casamento poliândrico agita as redes sociais na Índia. Também, agora nos Estados Unidos, Trump quer regras eleitorais válidas para todo o território dos Estados Unidos. E na economia, temos aqui a matéria do Boletim Fox. Projeção de crescimento do PIB de 2025 tem alta de 2,18%. E a estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 também oscilou positivamente. E sobre o orçamento, o governo não consegue cortar gastos sem passar pelo Congresso, diz Fernando Haddad.
Durante a entrevista, o ministro da Fazenda apontou que a expansão fiscal está limitada pelas regras do arcabouço. E o Correio também nos traz aqui uma entrevista em destaque com a Thaís Ferraz, ela que é a diretora programática do ICS. De acordo com ela, com a especialista, áreas degradadas podem se tornar motor da bioeconomia. Restauração florestal tem potencial de movimentar até 30 bilhões de dólares por ano e gerar 2,5 milhões de empregos diretos aqui no nosso país. A diretora do Instituto Clima e Sociedade destaca o potencial econômico e principais desafios para escalar o setor no Brasil. E sobre o tarifaço, democrata Ocasio-Cortez pede explicações de Trump sobre o tarifaço contra o Brasil. E lembrando que esse tarifaço entrou em vigor no dia 6 de agosto e nem todos os produtos estão sujeitos à cobrança total. E no caderno de Ciência e Saúde, fadiga, desmaios e até condições crônicas são efeitos do estresse térmico. Um relatório de organismos das Nações Unidas indica que há mais de 2,4 bilhões de empregados expostos aos efeitos nocivos do calor extremo. O impacto é desigual e afeta principalmente aqueles que atuam ao ar livre, como agricultores e garis. Também temos na arqueologia que o tabaco deixa marcas nos dentes por séculos. E na área de neurologia, canabidiol demonstra eficiência no tratamento da epilepsia refratária. E estudo brasileiro comprova eficácia de medicamento para a hipertensão. Já no Folha de São Paulo, na editoria de política, temos aqui a primeira matéria em destaque no site, que o Supremo Tribunal Federal não registra voto de Carmen Lúcia em ao menos 8 julgamentos do 8 de janeiro. E o tribunal atribui essa situação a um erro no sistema e diz que a ministra já pediu para que a posição dela seja incluída. Também temos aqui, mais abaixo, uma matéria, a estratégia da direita diante do julgamento de Bolsonaro no Supremo. No ambiente digital, narrativas bolsonaristas estão preparadas para eventual condenação e prisão em regime fechado. E Fux deve consolidar divergência com Moraes ao julgar Bolsonaro, mas chance de perder vista é baixa. E o ministro foi contra a tornozeleira imposta a ex-presidente e criticou mudanças de versões na delação de Cid e tamanhos de penas. E ainda na política nacional, a oposição vasculha atas de Conselho da Previdência atrás de vestígios do governo Bolsonaro. Também temos aqui uma matéria que Lula lidera índice de desempenho digital pela primeira vez, enquanto Michele Bolsonaro despenca. Ciro Gomes subiu da 6ª para a 2ª colocação, após uma especulação sobre sua possível filiação ao PSDB. E julgamento inédito quebra paradigma sobre punição para militares por golpismo. Eventual condenação de oficiais deve ter um impacto sobre as Forças Armadas e a forma como fardados enxergam a sua participação na política. Também temos que Tarcísio de Freitas tenta conciliar defesa de Bolsonaro, ida ao 7 de setembro e também uma estratégia de discrição. Após ter intensificado a agenda política e prometer indulto como primeiro ato, o governador deve priorizar Palácio dos Bandeirantes durante o julgamento. E no Supremo, julgamento de Bolsonaro no STF projeta embate sobre delação, penas e sobreposição de crimes. E o ex-presidente é acusado de 5 crimes. E controvérsia jurídica tem 3 focos principais.
Já no Estadão, lobista do STJ tinha novas minutas de decisões de mais 4 ministros, diz a Polícia Federal. E a Polícia Federal também já encontrou arquivos que citam 8 magistrados da Corte. Mas o relatório aponta que não há indícios de envolvimento e os ministros negaram ter dado decisões favorecendo os interesses do lobista. E o escritório da filha de Noronha, do STJ, recebeu R$300 mil de empresa investigada pela Polícia Federal. Inclusive, a PF apura vínculos de ministros do STJ com empresário investigado por corrupção no judiciário. E a PF também suspeita que o lobista falsificou ordem de prisão do STJ para extorquir empresário. E esse lobista do STJ acumulou frota de 396 veículos e 4 aeronaves, com valor de 113 milhões de reais. Já um outro destaque aqui no site é na editoria de economia, que é uma entrevista que aconteceu com Rubens Menin, ele que é dono da MRV, do Banco Inter e da CNN Brasil. E na oportunidade ele disse que as consequências de juros tão altos vão aparecer em 2 ou 3 anos. E o empresário propõe o entendimento na sociedade para fazer as taxas baixarem. E ele também defende que o Brasil precisa sentar à mesa com os Estados Unidos para discutir essas tarifas. Agora, na seção de opinião do Estado de São Paulo, temos aqui o primeiro texto. Lula abusa de seu poder. Perto de sua última eleição, Lula faz da presidência um palanque permanente para fazer campanha. Já o segundo texto de opinião é dizendo que o judiciário precisa se afastar da política. Valdemar Costa Neto ilustra como políticos enxergam as cortes superiores como espaços de barganha. E por último, rinha política nas agências. Nomeação de 24 novos diretores escancara a disputa indevida sobre agências reguladoras. Também temos agora no site de notícias do Supremo Tribunal Federal a primeira matéria dizendo que o STF suspende ingresso de novos alunos em instituições de ensino superior municipais. Para o ministro Flávio Dino, há possibilidade de desrespeito aos princípios que regem a educação nacional, especialmente de gratuidade do ensino. Já um próximo assunto, que é a pedido da PGR, o Supremo amplia monitoramento de Bolsonaro e autoriza vistoria em veículos. Também temos aqui no site que o STF revoga parte de medidas cautelares contra o senador Marcos Duval. Também, um outro assunto, o Supremo declara inconstitucional lei da Paraíba que obrigava supermercados a fornecer sacolas gratuitamente. O plenário concluiu que a norma viola o princípio da livre iniciativa. E, por último, Supremo Tribunal mantém lei sobre acesso de pessoas vulneráveis ao SUS até adequação pelo Congresso. E a Corte declarou inconstitucionalidade de trecho da norma, porém, não anulou o dispositivo para garantir segurança jurídica. Esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso país, na edição deste segundo bloco de notícias da manhã. Gostaria de agradecer a você que continua nos acompanhando e, mais uma vez, fica aqui o convite para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.